Vamos analisar rapidamente aqui alguns pontos que o Pedrinho falou ontem na SPN, na grande Roberta Barroso, com a grande Roberta Barroso, sobre vários pontos, a ET, a Nike, a RECAP e o possível novo investidor. Vamos analisar tudo isso. Já salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso, né? Porque amanhã a bola rola e como? Rola lá em São Januário às 9h30 da noite. Não estaremos lá. Vasco em Maricá é a abertura do Campeonato Carioca. Bom, antes, de falar à noite, a gente vai falar do provável time e também da coletiva que acabou agora há pouco, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, do Alain Salvia, que é até o momento a segunda e o último reforço mais chegado, daqui a pouco novos reforços, como o atacante Bremer, que parece estar tudo encaminhado para que o jogador seja o terceiro reforço do Vasco para a temporada. Mas enquanto não acontece, o Salvinha é até o momento o último reforço, né? Até agora foram dois, o Rogers, que a gente estava lá na coletiva, e agora o Salvinha. Então a coletiva do Salvinha vai ficar lá no Boa Noite, junto com o provável time que vai a campo amanhã contra o Maricá. Bom, ontem o Pedrinho fez uma entrevista exclusiva para a SPN Brasil com a grande Roberta Barroso. Um beijo para a Roberta Barroso, que ele falou de vários pontos. Falou sobre o VET, falou sobre a CAP, falou sobre um possível novo investidor, sobre a Nike. Vamos mostrar esses cortes, vários desses pontos, e vamos analisar. Roda aí. A questão do Verratti é muito simples e direta e sem nenhum problema para a gente debater. O contrato do Verratti de forma anterior, ele tinha uma cláusula que se ele jogasse 60% dos jogos, mais de 45 minutos, ele renovaria automaticamente o próximo ano. Na negociação anterior, que foi uma negociação que eu fiz diretamente com o Verratti, eu tiro essa cláusula e já dou o outro ano para ele, sem ele ter o objetivo de cumprir os 60% dos jogos jogando mais de 45 minutos. Eu já dei esse contrato para ele. Então já é uma forma de reconhecimento por tudo que ele fez e faz e pelo ídolo que ele se tornou e com muito mérito e com um salário muito bom. Então ele tem contrato até 2026. Tá? Se a proposta chegou, ela chegou para o Verratti. Ela não chegou para o Vasco. Então eu acredito que se o Cerro fez uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta para que o atleta convença o clube para sair. Para ficar claro alguns pontos, no planejamento que você perguntou esportivo, em nenhum momento o Verratti foi pauta de saída. Porque alguns atletas ali são pautas de saídas. E aí a gente vai marcando xizinho. Quem tem potencial de venda, quem tem potencial de empréstimo, quem tem potencial de a gente pagar o empréstimo, pegar metade do salário. A gente olha o cenário e exercita. O Verratti ele faz parte do planejamento esportivo de 2026. Ele tem contrato até dezembro de 2026. Isso quer dizer que ele tem que ser número 10, capitão? Não, isso é uma decisão técnica. Se ele não jogar, se ele ficar no banco, se ele não entrar em nenhum jogo, ele continua sendo importante para a gente. Por isso a gente tem contrato com ele até dezembro de 2026. Agora, se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair.
O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. O nosso planejamento é ter o Verratti. Se o Verratti chegar para mim e falar, presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, eu estou com 37 anos, o meu contrato aqui, quando eu terminar, eu vou estar com 38, eu posso ajustar melhor a questão financeira. Cara, eu nunca vou prejudicar a instituição e você é muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega num acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada. Como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti, porque a narrativa que foi criada é essa. E essa narrativa é mentirosa. Bom, sobre a Nike, falar um pouquinho sobre isso. O tempo de contrato já estreia também agora, né, a nova camisa, quinta-feira no Campeonato Carioca. O que você pode falar pra gente sobre isso? Foi um desejo muito grande mesmo da Nike. Assim, a gente sempre sonhou com a Nike, e não por questão de valor financeiro, não, mas para registro de grandeza, né? Eu acho que são dois gigantes se unindo e isso fortalece ainda mais a marca do Vasco com a Nike ali na nossa camisa. E eu agradeço muito o esforço da Nike, porque eles tiveram um processo nas linhas de produção muito acelerado para entregar já em 26, porque dentro de uma normalidade, um contrato desse seria para entrar em vigor em 27, até pela questão de produção, das fábricas da Nike estarem, obviamente, ocupadas, né, pela necessidade de você ter antecedência na programação de produção, e com isso isso deve gerar no início do primeiro trimestre ali uma dificuldade de abastecimento, né? Mas passando esse período, tudo vai ser normalizado e o abastecimento para os lojistas, enfim, vai estar tranquilo. Mas isso tudo só vai acontecer pelo desejo da Nike também de estar no Vasco. São 7 anos de contrato, onde eles firmam um contrato praticamente com 2 anos de antecedência. Com a gente eles fizeram em 1 ano de antecedência, por isso que aceleraram todos os processos, por isso essa questão de repente, no início do ano, a dificuldade de abastecimento. Mas eu acho que é uma parceria realmente que muda o nível do Vasco dentro do cenário internacional, que é o desejo da Nike também. Tá certo, Pedrinho. Obrigada por essa Obrigado. exclusiva, por bater esse papo com a gente. Até a próxima e boa sorte em Obrigado. 2026. Permaneça em São Januário. A ECAP recusou uma proposta de vocês de 150 milhões? Não, isso é mentira. A questão da ICAP é muito simples, Roberta. A ICAP, ela, pela lei americana, ela não pode ser administradora de nenhum clube de futebol. E como ela era uma das maiores credoras da 777, quando ela foi cobrar a 777 pelo dinheiro que ela tinha emprestado, a 777 não tinha o dinheiro para pagar, entregou as ações. E ela, com as ações, ela tem que se desfazer, porque pela lei americana ela não pode administrar. Então, como possível investidor, essa negociação, para mim, é simples de acontecer. Até porque os valores que a 77 aportou, dos 31%, esse valor já é menor do que a dívida que foi causada por eles. Mas a ICAP também se prejudicou, né? Ela não fez parte do processo da 777. Ela também foi prejudicada pela 777. Mas essa negociação dentro da arbitragem ainda, com o investidor, eu acho que é muito tranquila de acontecer. Eu acho que isso não é um ponto que atrapalha em nada. Eu acho que vai acontecer com naturalidade quando o investidor entrar, quando chegar um investidor, para que o Vasco ande sem problema nenhum jurídico. Vamos lá. Primeiro, sobre a ECAP. Bom, eles têm uma comunicação tão péssima, ou tão pior que a comunicação no Vasco. A gente sofria isso, inclusive, quando a 77, que é a antecessora da ECAP, a gente reclamava, mas pelo menos eles permitiam, nosso grupo, com a assessoria, a gente falar. Hoje eles, com a associação no comando, eles fecharam para nós jornalistas falar e só eles fazer comunicado ali. Mas seja como for, os dois que se comunicam pessimamente mal. E eu tentei ir atrás da ECAP e a ECAP
até o presente momento, olha que tem dias disso, desse vídeo, nada deles me responderam. Mas, de acordo com o Pedrinho, pela lei americana, a CAP não pode dirigir time de futebol, clube de futebol. Baseado em quê, Pedrinho? Porque, diferente que aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma constituição, tem uma lei. Tem estado que na lei penal tem pena de morte, cadeira elétrica, tem estado que não tem. Em Nova York, pelo menos, não tem, ou não tinha, em 1980, quando houve aquele assassinato covarde em John Lennon. O assassino, que eu me recuso a falar o nome, sou Vitor Marico, recuso a falar o nome, está preso até hoje, pegou perpétua com direito a tentar constitucional quando completasse 20 anos, e quando completou 20 anos já teve umas 6, 7 tentativas e toda vez a justiça negou. Está até hoje preso. Mas não foi condenado à morte, porque no estado de Nova York não tinha pena de morte. Mas em outros estados tem, então cada legislação, cada estado tem sua própria legislação. Então, baseado aqui, não é porque a lei americana é diferente daqui. É uma lei só, uma constituição só para todos os estados. E se ela está proibida, quando a CAP conseguiu repassar os clubes que eram da 77, mas enquanto não conseguiam, eles davam respaldo a esses clubes, né? Só no Vasco que não. Isso é verdade isso, porque eles deram respaldo nos outros clubes. Fica aí um questionamento. Não estou dizendo que o Pedrinho mentiu, não tem gente que acredita em qualquer coisa que o Pedrinho fala. Mas o Pedrinho hoje é político e tem que ser analisado como tal. O político fala a verdade quando lhe convém e mente quando lhe convém. Não estou falando só da política do Vasco, da Nacional, também é assim. E, é claro, a gente não sabe até que ponto o Pedrinho está falando ok, está falando que realmente ocorre quando ele está se blindando, né, se protegendo. No caso da CAP, como eles são incomunicáveis, fica difícil a gente ver do outro lado se concorda, discorda. Mas negou a notícia dada pelo colega Léo Lacerda, da torcida vascaínos, que eles teriam recusado a proposta de 150 milhões de dólares para vender a parte deles na SAF. Bom, novamente, eles viraram um fantasma, né? Então não fica difícil a gente saber se procede, se não procede. Né? Segundo, eu conversei rapidamente com o Léo Lacerda, que ele afirma a notícia dele que eles negaram que eles querem receber o que a CAP investiu para comprar 39% das ações da SAF. Bom, vamos lá. Baseado no que eu recebia dos americanos, até quando eles faziam comunicados para nós da imprensa, as últimas foi quando o Pedrinho citou a bunda da CAP, assim, via a justiça, né, que tomou a associação de volta para administrar a SAF. A outra, a última, que parecia que ia rolar a arbitragem, e a CAP apontou que a indicada do Vasco
era um indicado de Altemir, se eu não me lembro. Tinha ligação profissional com a associação. Então, mas um jeito que eles falavam, como eu falei para vocês em um vídeo, não lembro se foi sábado de domingo, que o relacionamento dos dois acabou mal. Parece aquele casal que já foi um casal, e um passou a odiar o outro, tinha um desavisado que entrou recentemente no círculo da amizade dos dois, se choca por saber que eles foram um casal, ué? Esses dois foram um casal, mas eles se odeiam. Sabe, e passou a ser isso, parece que um não queria papo com o outro, vamos ver o que a justiça resolve. Do jeito que a capa falava, era esse. Mas o Pedrinho negou a notícia do Léo Lacerda. O Léo Lacerda, ele reafirma a notícia dele. Vamos aguardar, que eu continuo atrás dos norte-americanos e se eles me responderem, passo aqui o que foi falado por eles. Mas muito complicado. E sobre esse novo investidor, ele falou do grego. Não tive crise de riso quando vi, porque tinha aí um produtor de conteúdo do Vasco que fazia capa sobre o grego, um dia sim, outro não, outro também. Não, na verdade era todo dia. Tinha vascaíno com o estilo de grego, com a bandeira da Grécia, queriam até fazer beijo grego, que graças a Deus não aconteceu, que eu acho que teria assustado todo mundo. Que ele falou que o Manantes, ele apenas usou o Vasco para aparecer. Que assinou nada, como assina todos interessados, mas nunca avançou nos estágios para fazer uma proposta oficial. Que esse investidor, que ele não falou o nome, se deduz pelos últimos acontecimentos, que seja o Marco Lamáquia, filho Treviso, o filho da Lamáquia, que é o marido da Leila Pereira, o presidente do Palmeiras, ambos donos da Trevisa, e filho da Ju, que é uma das filhas do ex-dono do Banco Real, do Banco Safra. Ou seja, o cara tem dois sobrenomes poderosos, que ele é dono da Blue Star. Como o Pedrosa falou no nome dele, se deduz que o Pedrinho, embora não falou o nome no Marco Lamáquia, seja ele, até porque desde quando ele foi candidato, se elegeu, teve vídeo, o Pedrinho com o pai do Marco Lamáquia, do Zé Lamáquia, falando na época sobre o interesse da Crivisa em não halt do seu estuário. Muita gente que deduziu que ia comprar SAF do Vasco, teve uns estudantes, jornalistas, você não está velho, tem a SAF. Bom, tem um rebuliço lá no Palmeiras que quase deu merda no Palmeiras, que a Leila, para não perder o que ela construiu lá no Palmeiras, pediu para o marido desfazer daquilo. E na TV eu lembro que uma entrevista, naquela entrevista que eu também, amigão, ele foi um Pedrinho, só participa de entrevista com amigos, onde ele vai ter perguntas incômodas para ele, onde ele está protegido, viu as amizades. Quando ele fez com o Fábio Avezedo, ele pediu para não tocasse mais no assunto da Crivisa. Voltou à pauta da Crivisa porque o
o interessado é filho do dono da televisão, do dono da televisão, né? E ele é enteado na sócia do pai dele. E também no lado da mãe também é de família de poder também. Teve gente aí falando que o cara tem somando um dele dos pais e tem vou falar, uns bens de 20 milhões de reais. Eu não cheguei a ler alguma coisa do tipo, mas deve ser por aí mesmo. Mas seja como for, sem falar nome, joga pra galera da mesma forma que o Grêmio. Passou de 4 etapas, beleza? Vai virar proposta quando? Porque o Pedrinho falou que esses times sofríveis são um remédio, né, amargo para o Vasco sair dessa crise interminável, né, que vai pagar dívidas e depois o romance dos combustíveis. O remédio é a remenda da SAF. Ah, Thiago, ele não pode vender para qualquer um, logo salgado 6, vendeu para qualquer um a 7,7. Ah, ele não pode cometer o mesmo erro. Vocês já traçaram a linha desde quando ele rompeu com a 7,7? Tá. Já está há 2 anos e já poderia ter feito todas as etapas de o Vasco já ter sido um novo investidor. Muito possivelmente a associação via hoje o grupo que está no poder, a CP Vasco, achou que poderia tocar sozinha, quando viu que não dava, agora eles estão pensando em revender. Pode, ainda pelas ações, não pelas palavras, continuam achando que ele não quer revender. Ele não, ele até possivelmente quer, mas em torno do Pedrinho, possivelmente não. Inclusive ainda tenho, né, tinha um diretor que eu não dizia ninguém no Carroal, quando o Pedro da Gávea ganhou a Libertadores, ele falando sobre que deveria ter sido remédio mágico, que é essa. Então assim, mas eu espero que esteja enganado, né? Espero que o Pedrinho esteja realmente empolgado com esse novo investidor, que já passou por 4 etapas. Tem canal aí dizendo que até março vai ser remetido, como teve canal aí no ano passado dizendo que na virada de 2024 para 2025 o Grego já mandaria. Não vamos aguardar que a prudência é o nome do negócio. Sobre o Pablo Vaete, ele falou aquilo que eu vi, quase aquilo que eu vi apurando, né? Que o jogador tem contrato, né? Se o jogador sai se ele quiser. E pelo que a minha fonte diz, o Vaete, alguém sem noção me engano. O Pablo Vaete, ele comprou casa agora, não passa pela cabeça do jogador sair do Vasco agora, a não ser que recebesse uma oferta economicamente muito melhor que a Libra, desculpe, Libra, eu estou com Libra na cabeça aí, o peso paraguaio, não chega ao alcance que ele ganha em real aqui no Brasil. Mas tem aí jornalista do Paraguai dizendo que hoje o empresário do Vaete vai conversar com o Pedrinho, né? Vamos aguardar um dia no nosso boa noite. Bom, e sobre a Nike, ele disse que está tudo dentro da normalidade,
que já esperavam esses problemas, que foi feita a pressa, que na verdade era para entrar em rigor só em 2027, até pela produção, então está sendo feito as pressas, que já esperavam esses pequenos problemas que depois serão conhecidos. Bom, espero que esteja correto, né? Porque não é um jeito de começar um relacionamento já tendo problemas de distribuição como a nós está tendo. Mas o lançamento oficial é amanhã, estou curioso para ver essa camisa, porque o que eles fizeram de improviso para os meninos da Copinha, de vista a ex, a capa era melhor, mais bonita. Então, mas o que vocês acharam? Se não for confesso, comentem, opinem aqui, a Galera Moral, aqui do Olhos TV. Então, boa noite com a coletiva que rolou lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa sobre o Alain Salvina e o provável time que vai entrar em campo amanhã contra o Maricá.